First down, bola na linha de 1 jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bom, galera, voltamos, hein? Zona FA Draft Prep pegando fogo. A gente começa com os defensores agora da classe, né? Já passamos por todas as posições ofensivas e você ainda não ouviu esses programas, cola no nosso feed que tá muito maneiro. Falamos já de quarterbacks, todas as skill positions, né? Wide receivers, running backs e tight ends. E linha ofensiva, que inclusive foram 2 episódios, porque eu sou clubista até quando eu falo dos caras do draft, mas é assim que funciona. E hoje a gente também vai falar de trincheira, a gente vai falar de edge defenders e defensive tackles, um grupo que tá bem interessante e um dos principais nomes aí do draft, o Chase Young, vai passar por aqui. E pra me ajudar nessa missão, tá de volta ele, Felipe Vieira do On The Clock. Tudo certo, irmão? Fala aí, Rafão, estamos de volta aqui pra falar na posição mais legal de se assistir, que é Edge. Vamos lá. Eu vou discordar porque eu prefiro o offensive tackle derrubando o Edge, mas tá tudo bem. Mas é legal. Depois de linha ofensiva, eu também o que eu mais gosto é linha defensiva, sem dúvida. As trincheiras de mandam no jogo. Mas antes da gente partir pro futebol americano, bora falar rapidinho os recadinhos. Bom, galera, eu acho que vocês já estão sabendo, né? A gente tá atuando em várias mídias agora. Então, youtube.com/canal Zona FA, tá rolando live toda segunda e quinta às 8 horas. Perguntas e respostas, tá muito maneira a interação, vale a pena colar. Marca aí, já fica lá também no nosso canal, então coloca o set reminder lá, né? Pra notificar quando a gente entrar ao vivo, que você recebe direto no seu telefone. Segue a gente no Spotify, no Twitter, que a gente tá fazendo moments com ranking de posições lá, tá muito maneiro também. Eu falei que eu vou liberar a minha tabelinha com os meus grupos provavelmente na semana que vem, quando eu fechar. E no Instagram, que tá rolando IGTV, Stories, enfim. Vale seguir a gente, é sempre /canal Zona FA, YouTube, Instagram, Twitter, tá tudo nessa. E é isso, bora falar de Edge Defenders no primeiro bloco. Bom, Felipe, vamos começar aqui com um grupo mais divertido, então? Vou te dar essa moral hoje. Eu vou separar, cara. A gente sempre tô separando em grupos aqui pra gente passar pelas posições, mas eu não tenho como fazer um grupo em Edge Defenders, porque a gente tem o Chase Young muito à frente, muito realmente à frente do restante do grupo. É um cara que já entra na discussão aí de upside dos grandes que vieram nos últimos drafts aí. A gente fala de Myles Garrett, até o próprio Nick Bosa, que jogou demais, o Joey Bosa, todo mundo saindo lá de Ohio State, e tá demais essa universidade aí com Edge Defenders. E o Chase Young, ele é um cara que ele é muito forte, que ele consegue segurar a linha de scrimmage, ele é incrível no speed rush, a flexibilidade dele de virar ângulos. E aí, a grande missão, na verdade, com o Chase Young foi tentar entender quais seriam os problemas dele, né? E a única coisa que eu consegui identificar é a inconsistência de pad level, que se você for chato, eu acho que você encontra em todos os jogadores de linha defensiva. Uhum. E eu fui bem chato pra falar isso com ele, porque eu não acho que é um problema. Um cara com grande flexibilidade, ele tem todas as ferramentas pra jogar baixo. E quando ele tá no backside, eu acho que ele podia ser mais agressivo e menos reativo. Até porque quando você tá no backside da jogada, você tem que acompanhar o movimento do playside pra você tá perto. Então, mas assim, universitário, cara, eu acho que no profissional isso é o tipo de coisa que ele não vai ter trabalho pra evoluir. E eu queria saber o que você conseguiu identificar de problema do Chase Young. E fala pra mim no board do OTC como é que ele tá. Ele é número 1, se tem alguém na frente dele também. Ele tá fora do top 5, não, sacanagem. Top 1, e foi realmente complicado, assim. Eu fiquei responsável pelo report dele, daí obviamente o On The Clock, pra quem não sabe, a gente trabalha assim, a gente divide os prospectos, eu faço metade, o Davis faz metade, e a gente analisa o que o outro escreveu pra ver se discorda de alguma coisa. Eu fiquei responsável por escrever o report dele, e chegou um ponto que eu tava tipo, putz, cara, tá, o que eu vou escrever aqui contra, só pra não falar, pra não ser uma ode a Chase Young, o report dele, sabe? Então você acha algumas coisinhas, eu acho que essa do leverage dele de ser inconsistente em alguns momentos, né, no jogo terrestre, eu acho que é o principal deles, mas é realmente
pouca coisa. O cara tem um bench espetacular, tem um plano de pass rush que é sacanagem, porque Muita ferramenta, né? é muita coisa, cara. É surreal, assim. Quando o ofensivo tackle pensa em proteger uma coisa que ele usou no snap passado, um snap seguinte ele tá fazendo outra coisa totalmente nada a ver, e no próximo outra coisa diferente que ele ainda não usou, ou algo que ele usou e não deu certo, se ele for usar de novo lá no terceiro quarto, ele vai usar com uma técnica diferente para funcionar. Então é um cara com um plano de pass rush absurdo, e a explosão dele também, então, surreal. É o primeiro disparado com sobras, e diria que tem ele, 2 prateleiras abaixo, a gente tem o segundo, digamos que é mais ou menos isso a diferença. Eu vi mais ou menos por aí também, e não tem como discutir. Vai ser a capa desse episódio, obviamente. Ele tem aquele swag com aquelas tranças dele, e aí chama de Predator. É muita marra, não tem como. O Chase Young realmente, cara, é um cara que vai ser imponente desde o dia 1 da NFL, e eu não consideraria passar esse cara. A gente tem jogadores de alto nível que a gente ainda vai falar da defesa, cara. Tem o Okudah, tem o Simmons, que são grandíssimos jogadores, mas Chase Young, edge defender, a posição do jeito que ela é importante, não tem como passar. Pra mim também é o melhor jogador de futebol americano nesse draft, junto com o menino Joe Burrow também, que bate no lado esquerdo do peito. Mas vamos então pro segundo grupo, cara. E aí a gente fala de ferramentas diferentes. Eu já troquei uma ideia com o Felipe antes de começar a gravação, que eu sei que ele tem um nome aqui dentro desse grupo que eu não vou colocar agora, mas vai ser só para organizar o episódio. A gente vai falar do Curtis Weaver, que ele tem... É o seu 3, não é isso? Meu 3, exato. É o seu 3. Mas a gente, agora no segundo grupo, para obedecer, já que a casinha é Zona FA, vamos obedecer aqui o ranking só pela organização. Vamos falar de Kelavon Chaisson de LSU, o Gross Matos de Penn State e o AJ Epenesa de Iowa. Eu acho que são jogadores com ferramentas completamente diferentes. O Chaisson é um cara que vai ter muita dificuldade para jogar na scrimmage. Ele é um jogador de espaço. Eu vejo ele com uma transição muito melhor, tendo um 5-tech para segurar o offensive tackle ali e ancorar esse cara. Ele não é um cara que vai fazer tão bem esse trabalho, então é um jogador de espaço, mas é um jogador com uma capacidade de speed rush e um bend também para conseguir chegar no quarterback absurdo, joga com muito equilíbrio. Gross Matos cara, eu sou fã de como ele tem o potencial de se tornar gigante, a envergadura e as mãos dele. É um cara também muito atlético, um get-off muito bom. Ele tem que melhorar exatamente o que o Felipe estava falando do Chase Young, né? As ferramentas de pass rush. E no universitário, a gente estava falando da inconsistência de pad level do Chase Young. Também por ele ser tão dominante, ele não vai jogar 100% focado, tem que entregar. Ele é muito dominante no universitário. No profissional, ao contrário. Você precisa de ferramentas porque você não vai ganhar o cara com uma arma só, você vai perder. E o Gross Matos, ele é um cara hoje um pouco de uma arma só. Ele é um cara do get-off e ele é um cara com uma boa envergadura e conseguia fazer uns counters por causa disso, mas é um cara que precisa evoluir demais a técnica de mãos, e eu também acho que ele tem um probleminha de pad level, até pela altura, e não tem uma flexibilidade tão boa quanto a do Chase Young. E o Epenesa, que, cara, ele poderia até ser tritech, cara, é um cara tão forte na linha de scrimmage, é um cara que realmente marca presença, tem as mãos incríveis, vendo o highlight dele, é só pop, 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 tu vê ele chegando muito forte sempre no backfield. Vejo ele mais como um 5-tech do que um edge rusher, assim. Ele é um cara pra controlar scrimmage e com mãos muito fortes. A ordem pra mim ficou Chaisson, Gross Matos e Epenesa, entre esses caras. Pelo potencial do Chaisson e o estrago que ele pode fazer hoje na NFL com esse speed rush dele que é dominante, por mais que ele não tenha entregue e mostrado tudo isso em LSU. Mas, pessoalmente, eu sou fã demais do Gross Matos e o que ele pode se tornar. Eu queria que você falasse desses grupos assim, se você tá nessa ordem, mais ou menos. Eu sei que o Weaver vai estar à frente do Gross Matos e do Epenesa pra você, mas dentro desse grupo, se a ordem tá dentro disso aí, e o que você enxerga, se você tá de acordo mais ou menos com o que eu li dos caras, o que você viu um pouco diferente aí deles. Eu vejo mais ou menos assim, Chase Young no patamar chefão, aí a gente tem 2 prateleiras abaixo o Chaisson, e do Chaisson para a próxima prateleira também tem uma diferença.
O Jason é um cara que eu vejo com um potencial também muito grande, né? Você falou do band dele, que para mim também é espetacular, é excelente. É lógico que não vai chegar no nível de Chase Young, mas tirando o alienígena, eu diria que o Jason é o que tem o melhor band dessa classe. Também é um cara bastante explosivo, capacidade atlética muito acima da média. Então, assim, é um cara que eu vejo bastante acima do meu Edge 3, do meu Edge 4, do meu Edge 5. Né? E eu acho que o 3, 4, 5 estão muito próximos. Né? Então, para mim, são prateleiras diferentes. Aí, falando do Epenesa, é um cara que eu concordo com você, eu acho que ele para jogar mais em 5-tech mesmo. A minha comparação, quando eu comecei a assistir o Epenesa, que continuava batendo na minha cabeça, era o Michael Bennett, de ser um cara que você consegue trabalhar ele em vários lugares da linha defensiva, assim. O Bennett também não teve um grande combine, nem nada do tipo, então acho que depois do combine acabou que ficou... eu fiquei mais tranquilo até, porque apesar de ser tamanhos diferentes ali em relação ao Bennett, né? O Bennett é um pouco mais magro, mais leve e menor até de altura, mas é um cara que eu vejo problemas com ele pela falta do bend. O atleticismo dele também é algo que acaba me preocupando um pouco. Então, chegando ali passando do Edge 2, que é o Jason, o 3 em diante, eu não sei se eu arriscaria numa primeira rodada. Então, interessante. Ver que tem essa diferença aí entre essas prateleiras. O Yetur Gross-Matos, é o Yetur Gross-Matos, né? Que você tem como 3? Isso. Também é um cara que está muito próximo do que eu tenho, o Epenesa, e tenho o Weaver, que a gente vai falar ainda. E eu acho que é uma diferença entre ele e o Epenesa. Apesar dele ter ficado com uma nota levemente mais baixa do que o Epenesa, eu acho que o potencial dele ser um jogador melhor que o Epenesa é maior. Mas o Epenesa está um pouco mais pronto. Então eu acho que a base do Epenesa é maior, mas o potencial do Gross-Matos é maior do que a do Epenesa. Então eu vejo assim, com o atleticismo do Gross-Matos muito acima da média e muita coisinha para ele resolver, sabe? Sim. Eu acho que é um jogador que, mentalmente falando, não consegue processar direito. Parece que ele tenta sempre a mesma coisa e parece que não consegue identificar se é corrida, se é passe. E daí fica aquele edge que é um edge que eu odeio, que é o edge que acha que é passe toda hora e acaba dando aqueles overruns e acaba deixando o gap dele vazio e acaba tomando a corrida no lado dele. Mas é um cara que tem esse potencial muito grande, sim, de ser no final das contas, de ser o Edge 3 da classe, digamos, né? Que é o que você tem. É um cara bem cru, né? É um cara que realmente vai demandar trabalho. E até falando de posicionamento ideal, eu vejo os três desse grupo que a gente falou agora diferentes, né? Eu vejo o Jason mais como um Edge 34, eu vejo o Gross-Matos mais como um DE 43 e eu vejo o Epenesa mais como um 5-tech em 34. Então, falando de encaixes ideais, são caras que tendem a entregar coisas diferentes pro seu time, então vai depender bastante do que você tá vendo ali. Precisa, né? Exato. E assim, é aquela parada, né? De repente, o time se a gente for olhar todas as boards, cada time vai ter um na frente, o outro atrás, porque de repente não tem aquela necessidade no ano e tal, acaba passando. Então, eu vejo bastante diferença, assim, em qualquer board mesmo, e pela posição deles, pela característica, enfim, são jogadores completamente diferentes, apesar de, teoricamente, todos serem Eds. Vamos defender agora os nossos meninos? Eu também gosto, eu gosto bastante do Curtis Weaver, mas já que você colocou ele na 3, ele tá na minha 6, você vai falar dele e eu vou falar do Alex Highsmith. Eu vou começar falando do Highsmith, que é o seguinte, cara. Ele é um cara mais de espaço, assim como o Chason. Ele é um cara pequeno pra você assumir que ele consegue jogar na scrimmage de início.
Mas ele é um cara tão inteligente, cara. Primeira coisa, o get-off dele que é muito dominante, e não é só uma questão atlética, por mais que ele seja atlético, não é isso que manda no get-off dele, é como ele consegue pegar a cadência ofensiva e prever a saída do snap. E isso é uma coisa de jogador que tá pensando diferente, tá pensando no detalhe e como ganhar sendo inteligente. Eu acho o Highsmith muito inteligente, um cara que consegue ser efetivo no speed rush e teve uma produção enorme. Tudo bem que é Charlotte, a gente tem que considerar nível de competição, obviamente, mas ainda assim, o que você quer quando o cara tá numa competição menor? Que ele produza um caminhão e ele fez isso lá. Então, meus principais problemas com ele vai ser a força de jogar na scrimmage e o tamanho dele, que tá longe de ser o ideal pra posição, mas é um jogador que eu acho muito inteligente e que joga bem demais em espaço. Eu não consegui colocar ele mais baixo do que isso. Tava falando com o Felipe que eu sabia que ia ser afrontoso o posicionamento dele aqui, comparado com o da maioria. Mas, cara, esses detalhes que eu vi de entendimento de jogo do Highsmith, como ele sabe utilizar as ferramentas dele, é algo que jogou ele muito pra cima na minha tabela. E um pouco acima do Curtis Weaver, até pelo atleticismo. Mas, de novo, o Weaver não é um cara de espaço como é o Highsmith, né? E aí fala pra mim, porque eu sei, cara. Eu sei das ferramentas que o Weaver tem e vai ser seu turno aí de defender o menino. O Curtis Weaver é um cara que a gente tem... que é nosso garoto lá no On The Clock há algum tempo já. Ele, quando começou a produzir ali no meio da temporada, no comecinho da temporada, no caso... A gente falou, cara, Curtis Weaver é um jogador aí que as pessoas não estão falando tanto. Então, meio que ele já é um filhote do On The Clock há alguns meses já, né? E a minha principal dúvida, assim, que tinha quanto a ele era a habilidade atlética. Uhum. Eu tinha um medo do Curtis Weaver de... vai ser até injusto colocar aqui, dele ser como se fosse um Clelin Ferrell. Eu sei que o Ferrell não tinha um bend, não tinha esse tipo de coisa e tal, mas eu tinha medo dele não ter esse atleticismo suficiente para ser uma escolha top 40. Mas ele foi no combine e foi até acima do que eu esperava. Achei que o atleticismo dele ia ser sólido e tal, e acabou superando um pouco as expectativas. Não foi um atleticismo de elite, mas acabou ficando bem dentro de um edge top 40 sem problemas. O que eu mais gosto, e isso é o que já é quase um ditado no On The Clock, que edge rusher precisa ter explosão e precisa ter bend. Essas duas coisas são fundamentais para mim. E eu acho o bend do Curtis Weaver também muito bom. Uhum. E eu fico até meio perdido, porque tem algumas pessoas que detestam o bend de Curtis Weaver, só que eu não consigo não enxergar esse bend que as pessoas falam que ele não tem. Eu revi o tape milhares de vezes, falando, cara, não é possível que todo mundo tá reclamando, todo mundo não, alguns analistas reclamam do bend dele, e eu acho muito bom, e de fato, para mim ele até foi no Combine, que fez o drill lá, eu acho que ele foi ótimo lá também. Então, para mim, ele tem esses dois fatores que eu acho fundamentais, que é a explosão e é o ótimo bend. Então, para mim, ele já passa na frente de diversos outros jogadores, outros que estão um pouco mais baixos nele. Eu acho que o que acaba fazendo com que ele fique na frente é também um pouco que ele já parece um pouco mais pronto, né? Um jogador que vai muito bem contra o jogo terrestre também, o uso das mãos dele também, ele tem um bom arsenal, então eu gosto bastante do Curtis Weaver. Por muito tempo ele foi o Edge 2 da classe, inclusive, para mim, mas daí o Chason acabou aparecendo do meio pro final e acabou passando ele. Mas quando todo mundo falava lá de Edge 1 e Edge 1B com o Epenesa, eu já batia na mesa e falava, não é possível, o Curtis Weaver é melhor que o Epenesa. Então, desde de sempre, eu já estou defendendo aí o Weaver na frente do Epenesa. E o Weaver é engraçado na tape, que Boise State coloca ele até de corner na parada, né? Não dá exato. Não dá pra entender o que eles estão querendo fazer com o Weaver por lá.
Mas eu gosto demais do Bend. Eu acho que uma coisa que me deixa com o pezinho atrás do Weaver na NFL é o get off dele, a aceleração. Eu acho que ele tem um bom bend, uma boa flexibilidade. Ele conseguiu ser eficiente no speed rush por causa dessa capacidade. A aceleração dele me incomodou um pouco. Eu não sei como isso vai se transferir na NFL. E o motor também, cara. Eu senti que ele... O motor me incomodou. Isso ele, sim. No final do jogo ele tá jogando em pé quase. Isso de fato, isso acontece. E eu acho que assim, na minha opinião, pegando o começo de jogo, você vê o primeiro passo dele sendo bom, assim, suficiente para chegar no backfield e ganhar com aqueles 2 primeiros passos. Mas no final do jogo, realmente ele coloca a língua para fora e daí... Se você pegar a final de jogo, você vai falar, cara, não tem explosão. Mas realmente é uma coisa que precisa trabalhar essa parte física. Por isso que eu fiquei até tão receoso do combine dele. Porque eu falei, cara, ele no final do jogo tá morrendo. Então vamos ver como que vai ser esse combine. Mas pelo menos pro combine ele se preparou bem, isso é um bom ponto. E é um preparo também que na NFL sempre tende a melhorar, é condicionamento físico. O cara vai ter profissional é diferente, né? Vai ter dieta e treinamento e tudo mais. Ele pode melhorar bastante a composição corporal dele. Acho que ele tem um peso ali... Não diria que ele tem que perder peso, mas ele tem que ganhar massa e perder um pouco de gordura. Dá pra ver que ele tem uma composição corporal que dá pra melhorar bastante. Então, é um cara de upside também. Eu gosto bastante do Weaver. E você falou das ferramentas dele, a técnica de mãos. Cara, talvez ele, depois do Chase Young, seja o melhor nesse quesito aqui do grupo todo que a gente falou. Em técnicas de mãos, o Epenesa tá ali porque tem mãos muito fortes também. Ele tem muita coisa. Mas... Tem um arsenal muito bom, né? O Epenesa, eu acho que ele tem mãos mais firmes, assim. Ele consegue controlar melhor e tal. Mas de arsenal pra pass rush, o Weaver tá bem na frente do Epenesa. Isso aí. Bom, aí embaixo aqui eu não tenho nenhum nome que eu acho tão interessante. Eu até falei, tem o Terry Lewis e o Okawara aqui. Pra mim são caras com capacidade de serem... de testar também o speed rush, mas são caras muito crus, são prospectos atléticos, né? Tem um tamanho, o Terry Lewis tem exatamente, vou desenhar um edge, dá o Terry Lewis ali, cara. Ele tem envergadura, ele tem uma boa flexibilidade também, só que são caras com uma ferramenta só. Eles eram speed rush, speed rush, speed rush, e quando você tinha que atacar por dentro, eles chamavam stunt. Então, assim, é um cara que precisou fazer, meio que estava manufaturado o que ele tinha que fazer ali nos sistemas de Alabama e de Notre Dame. Isso vale para os dois para mim. Eu não vejo... Eu vejo caras como boas apostas em terceira rodada. Você tá mais ou menos por aí? Você gosta de algum desses mais? Não, assim, eu acho que ambos são jogadores que não chegam para ser titulares logo de cara. Eles têm potencial para virar titular, mas nenhum assim me agrada a ponto de, peguei o Okawara, tô tranquilo de edge, né? Beleza, agora posso pensar em outra necessidade. Não acho que é assim, pelo menos não pro primeiro ano. Se quiser pensar em desenvolvê-lo, eu acho que é uma boa escolha, mas para chegar jogando, eu acho que não. E o Lewis também teve lesão, né? Teve ligamento do ombro em 2017 e ACL em 2018, que ainda dá uma atrapalhadinha na... Exato. Agora, deixa eu fugir da pauta e te mandar uma pergunta aqui que eu estou muito curioso para saber se você assistiu, obviamente você assistiu, mas queria saber o que você acha de Zac Baun. Boa! Porque eu tava considerando. E aí vamos falar de 2 nomes então. Que são 2 nomes que eu não tava entendendo muito bem. Ed linebacker, que é o Wookie e o Zac Baun. Acredito que você também tenha esse questionamento. Eu achei o Zac Baun um cara pequeno demais pra você considerar de Ed. Ele não tem como fazer contain da lateral. Então assim, eu vendo o Zac Baun, eu acho que é um cara que não acho que ele é playmaker nem nada, eu acho que ele é um weak side linebacker de 43. Foi a melhor coisa que eu vi, porque ele pode ser um bom blitzer, eu acho que ele tem ferramentas pra ser um
um blitzer que vai ser efetivo no seu time, e você treinar cada vez mais esse trabalho dele off-ball em pé, de melhorar cada vez mais a cobertura. Você vai ter um range pequeno, se for 43. Ele pode jogar também 42 níquel, ele também consegue fazer. Eu não acho que ele é um cara que vai ser um middlezão com um range absurdo, não acho que é dele. Mas ele jogando com 2 linebackers, 3 linebackers, ele consegue ser bom o suficiente na cobertura e ser um fator como blitzer. Mas eu não acho que ele é um rusher, entendeu? Então eu joguei ele pro meu grupo de linebackers. Vocês fizeram como? Nós deixamos como edge, só que assim, uma grande pergunta, né? Porque para mim o Zac Baun, ele tem ótimas características de linebacker se ele fosse edge e ótimas características de blitzer se ele fosse linebacker. Acho que ele fica no meio, assim, numa zona cinzenta que a gente não conseguiu achar uma posição. Porque ele jogou como edge em Wisconsin. Pesou 238 libras, tipo, muito abaixo. E saiu até notícia hoje, falando que ele tomou tanta água no combine para pesagem que chegou até a alterar o exame de doping dele. Então, assim, ele não tem 238 libras. Então, começa por aí. E então, você passa... vamos analisá-lo como linebacker. Tem poucas situações para analisá-lo como linebacker. Então ficou numa situação muito nebulosa para mim. Eu analisei como edge, e como edge eu não consegui enxergar o que eu vejo alguns analistas apaixonadíssimos por Zac Baun. Cheguei a ver gente falando para draftar na escolha dos Cowboys na primeira rodada. Então, assim, é uma coisa que realmente não passa na minha cabeça. O Josh Uche, que você chegou a comentar, eu acho que é uma situação parecida, porém eu vejo um pouco mais favorável para o Uche, caso ele jogue de edge mesmo. Ele é mais dinâmico e mais físico que o Zac Baun. Ele é menor. Já pesou melhor. Ele pesou melhor, só que ele é 6'1", né? Ele é pequeno. Exato, 6'1". Pesou melhor e parece que pelo menos a distribuição corporal ali dele tá melhor do que do Zac Baun. Mas também é um cara que eu vejo a galera muito apaixonada e eu não consigo enxergar. Jogou um ano, né? Provavelmente é um jogador que, quando eu me sentir confortável em draftá-lo, ele já vai ter saído. E até porque eu acho que a principal arma dele, o que a galera gostou do Uke nesse último ano, foi o Speed Rush. E eu gostei de como ele faz o Speed to Power, que já é um pouco mais avançado do que você esperaria do Uke, que foi titular no último ano dele. Só que ele tem muito problema de get-off. Eu até joguei no Twitter lá, cara. Metade dos snaps tem false step. Ele começa passando pra trás e... Um speed rusher não pode ter esse problema, entendeu? Porque você tá jogando contra a sua principal arma. Então, eu acho que é um cara muito cru. Eu acho que é um cara com potencial. Eu acho que ele pode ser um situational pass rusher aí pra você treinar. Mas também não vejo ele tão alto. Ele teve bons números, mas é um cara que eu considerei também jogar pra linebacker por causa do tamanho dele, que é muito pequeno, enfim... Mas eu não sou tão fã também, nem do Uke e nem do Baun, cara. O Baun era um cara que me surpreendeu, porque eu via muita gente na mídia do Vikes colocando, eu cheguei a colocar no mock draft, falei contigo, né? Ele na primeira rodada, que eu tava vendo todo mundo falando, porra, beleza. Aí já tinha feito, eu sempre dou uma olhada em highlight antes de ver a tape, falei, não, beleza, faz sentido, a gente precisa de edge. Mas quando eu vi o jogador, eu realmente... Que o Wisconsin jogava com uma linha de 4 e os defensive ends jogando em pé, né? Então... É um negócio que nem rola muito na NFL se colocar ele nessa posição, porque ele vai tomar pau sempre dos offensive tackles, que são muito grandes. Exato. Agora proteja seu menino. Qual menino? Alex Highsmith. Mas eu já falei dele antes de tu falar do Weaver. Falei da inteligência, do get-off, do cálculo da cadência ofensiva. Tá, então... Gosto demais. O que tu viu do Highsmith? Fala pra mim, fala dele. Não, eu gosto dele, eu gosto. É um cara que eu falei, cara, esse daqui, o Highsmith vai ser um estilozinho. Mas realmente você já tem ele muito mais acima. Ele vai ser, na sua budget, provavelmente ele já vai ter saído quando eu falo, pensando no Highsmith aí, já foi, né, nesse caso. Cara, mas, tenta rever a tape pra pegar esse lance do get-off dele. Não sei se você chegou a prestar atenção. Cara... É absurdo. E isso pra mim é o detalhe. É que nem quando a gente fala o lance lá da rota do Jury, que não tem muito como ensinar, é mais ou menos essa parada do Highsmith. Eu acho que isso é um diferencial
Cara, eu já joguei de offensive tackle, obviamente. Cara, essa porra é o mais difícil, é tu pegar o cara que tá saindo antes de tu. É uma parada que prejudica demais. Enfim, vale ver. E o offensive tackle deles é bom também, o Clark, que é um cara que eu vi depois também. Só vi depois que eu vi o Highsmith. Gostei. Vamos lá, vamos cada um jogar um nome agora do grupo todo de baixo. Dos que a gente não falou ainda, o que eu mais gosto é o de Michigan State. Kenny Willekes. Sim. Eu acho que não é um cara que vai ser um grande pass rusher. Não é o calling card dele. Não é o que vai fazer ele ser titular. Eu acho que você pode desenvolver essa vertente dele. Mas, meu irmão, se tem uma parada que atrapalha o cara saindo mais rápido que você, outra parada é quando o cara joga sempre mais baixo que tu. E o Willekes joga muito baixo. Muito baixo. O centro de gravidade do cara, ele parece ser muito mais forte do que o tamanho dele diz. E é por causa do equilíbrio. É um cara que joga muito baixo, com um equilíbrio muito bom, e o motor dele, caralho, ele tá até o final em todas as jogadas. Então eu acho que ele vai ser um puta de um OLB pra alguém. Eu não acho que ele vai ser um cara de sex. Mas ele vai ser um titular que você vai querer ter, entendeu? E eu acho que ele deve sair mais embaixo do que isso vale. Então é um cara que eu ficaria de olho. Final de terceira rodada ali, quarta rodada, porra, pra mim seria um baita de um valor. Eu acho que tu pega um titular numa escolha já que começa a se tornar mais aposta do que surefire, né? Fala pra mim qual o nome desses que não foram citados que tu mais gosta. O que eu tinha separado era justamente o Kenny Willekes. Pode mandar, complemento então, tem calma não. É um cara que eu gosto muito porque ele é aquele jogador que você não vai ter muitos Qs para resolver. Eu acho que ele consegue resolver quase todos os problemas. Ele é muito bom contra a corrida, ele é sólido contra a corrida, tem um bom uso das mãos, o leverage dele, ele parece que ele consegue manter isso muito baixo. E geralmente a gente vê jogador um pouco mais baixo de altura, menor de estatura, que é o caso do Willekes, ele tem 6'3", né, para 264 libras, que o cara meio que deixa isso, vai acontecer natural, porque já tenho minha altura um pouco mais baixa, só que você vê que ele tá pensando nisso sempre, porque quando a batalha ali na trincheira demora, se prolonga, geralmente essa galera tende a levantar o tronco e tal, e não é o caso do Willekes. Perfeito. Então você vê que é uma coisa que tá na cabeça dele sempre. Eu tenho um fatorzinho assim que eu acho que é o que vai acabar fazendo com que ele caia mais, é que o bend dele não é grandes coisas. Sim. Então ele é quase que um AJ Peneza nesse sentido, sabe? Você sabe que ele vai te entregar e provavelmente você vai ficar bem satisfeito com isso, mas é um jogador que não vai bater 10 sacks na temporada. E é um cara bem atlético, acho que ele consegue fazer DE de 43, consegue até fazer um LB se precisar. Ele vai ter um ajustezinho porque ele saiu muito de 4-point stance, né, em Michigan State. E a NFL usa muito pouco isso. Mas, enfim, também é detalhe que dá pra acertar. A gente passou bastante nome aqui, bora falar de defensive tackle, que eu vou confessar que eu não achei tão divertido quanto esse grupo, mas tem uns nomes interessantes pra gente falar lá também. Bora depois da vinheta. Bom, vamos lá. Eu acho que vai começar interessante já o nosso papo de defensive tackle, porque eu vi que vocês têm o Kinlaw acima do Brown e eu vi o contrário. Obviamente, de novo, né? São dois caras diferentes, porra. O Brown é um nose, o cara joga no ar. E o Kinlaw já é um cara que dá pra fazer 3-tech, dá pra fazer 5-tech, por mais que ele tenha uma boa ancoragem também. São modelos diferentes de jogador. Então, o primeiro grupo que a gente vai falar, eu vou separar, vai ser Derrick Brown, Kinlaw e Gallimore. Pra mim, são três que estão bem acima do restante. Você tem o Gallimore mais próximo do outro grupo, ou você também acha que ele tá mais colado com essa galera do topo? Não, eu acho que ele tá mais pro segundo grupo. Então vamos começar falando dele, que depois eu falo do Brown e você fala do Kinlaw. Eu deixo você começar com o Gallimore. Tá, fechou. O Gallimore é um jogador que, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, ele é um jogador de primeira rodada. A explosão dele é o que mais chama atenção, né? É surreal a explosão dele. É surreal. A explosão dele... Pro tamanho ainda, né? Se fosse colocar ele
lado a lado com Derrick Brown e com Kinlaw, eu acho que de fato eles estariam muito, muito próximos nesse quesito explosão. Mas daí acho que falta algumas coisas no jogo mais técnico dele que vejo o Kinlaw e o Brown um pouco mais evoluídos. E o Gallimore, que acaba me incomodando um pouco, para ele não ficar tão próximo ali do Brown. O plano de pass rush dele, para mim, eu acho que falta ainda alguns movimentos ali. O arsenal acho que não é tão grande assim. Acho que ele acaba vencendo muito mais com o primeiro passo dele do que com qualquer outra coisa. O que eu identifiquei no Gallimore, eu acho que ele até tem ferramentas diferentes de pass rush. Você vê spin move, você vê club and rip, você vê as técnicas. Eu acho que falta realmente o plano, entender quando cada coisa funciona, quando ele tem que executar. Porque você vê que ele tem as ferramentas, mas você, às vezes ele faz um spin que ele tá se prejudicando. Você fala, porra, brother, o que você tá tentando fazer isso? Tá de costas pro cara, tá ligado? Então, eu acho que é exatamente entender melhor o que ele tem nas mãos. Mas eu gosto muito do upside dele, por isso que eu tenho ele destacado do Madabuik e do Blacklock que estão mais atrás. Uma coisa que me incomoda também do Gallimore é o pad level dele. Eu acho que principalmente quando ele tá em pass rush, ele levanta muito, cara. E ele não é um cara pequeno, acho que ele perde um pouco o centro de gravidade. Isso é uma coisa que dá pra ser treinada. De novo, é um cara que é tão dominante, o Gallimore, no universitário, que ele consegue ganhar assim lá. Mas na NFL ele não vai ganhar levantando. Sim. Então vai ter que ser trabalhado. O Gallimore, comparação com o Kinlaw e o Brown, em relação à altura, ele é bem menor que o Brown e o Kinlaw, né? Então, de fato, era uma parada que ele precisava ter um pouquinho mais... eu acho que é aquilo que a gente falou do Highsmith, de ter isso na cabeça, alguns jogadores não têm, por ele já ter um level um pouco mais natural e tal. Eu acho que isso não passou ainda, não chegou a necessidade do Gallimore dele ter que manter isso por ele ganhar quase que naturalmente com a explosão dele, não precisar de muito mais do que isso. Mas na NFL vai ter que trabalhar. É isso. Então, Felipe, por que o Kinlaw é o seu 1 e não o Derrick Brown? Cara, essa pergunta nós estamos respondendo há tanto tempo já. Começando que o Kinlaw, a minha opinião, explosão com o Derrick Brown, acho que ambos estão muito próximos. São dois jogadores extremamente explosivos. Então não vou tirar esse Derrick Brown. O atleticismo do Kinlaw, para mim, eu acho que ele é melhor do que o Brown em alguns outros aspectos. Por exemplo, a agilidade dele, mudança de direção. Eu acho que o Kinlaw tem isso mais do que o Brown. A grande diferença entre Kinlaw e Brown para mim é o pass rush. Eu acho que o Kinlaw é um cara que consegue vencer de formas diferentes e produziu mais no pass rush do que o Derrick Brown. É lógico que o Brown ele naturalmente ia produzir menos porque ele jogava uma posição que não se espera tanta produção de pass rush. E ele enfrentou muito mais double team do que o Kinlaw. Mas para mim, a inside defensive lineman tem do pass rush, e daí eu vejo o Kinlaw com técnicas diferentes. O bull rush dele, pra mim, também acho que é braço espetacular. Dele longo pra cacete, o OL fica sem saber o que fazer. E eu acho que ele agrega mais isso do que o Brown. Mas assim, se você pudesse colocar o Kinlaw e o Brown na mesma linha defensiva, seria maravilhoso. Isso. Eu entendo o argumento, eu acho que o Kinlaw é um pass rusher melhor, e é o que eu falei, você não vai pegar o Kinlaw pra ficar ocupando double team com ele. Não é o calling card dele, não é o que vai fazer ele vencer na NFL. Ele é um cara realmente que você quer jogando half man, né? E essa é uma explanação que eu queria fazer, que eu vou provavelmente jogar essa tabela ali e vai estar escrito half man e double team. Half man, imagina o cara na sua frente. É você jogar metade do corpo do cara. Você vai jogando principalmente como 3-tech, como 5-tech, é você ter um gap só como responsabilidade e poder jogar a metade do corpo do cara. Que você vai conseguir diminuir o seu
seu frame, né? Você vai conseguir se tornar menor e tentar passar por aquele gap. Enquanto o Derrick Brown não, cara. O Derrick Brown, pelo contrário, ele enquadrado com um cara, ele de frente a frente com um cara, ele vai querer que esse cara fique exatamente onde ele está na scrimmage, porque ele quer olhar 2 gaps. Ele não olhar, ele quer dar 2 gaps pro linebacker. Ele quer manter, por exemplo, o center na linha de scrimmage pro linebacker poder pegar o gap A do backside ou do playside, entre o right guard ou entre o left guard. Então, assim, são coisas bem diferentes e cada um faz uma delas muito melhor do que o outro. E eu só coloco o Derrick Brown na frente, cara, porque eu acho que ele é um cara que vai mudar totalmente o ritmo de uma DL. A DL que ele entrar, entendeu? Porque ele é um cara muito forte em double team. Muito forte. É difícil esse cara você pegar, entendeu? Um cara que no double team ele não vai pra trás, bro. Ele realmente é uma parede. Eu acho que isso facilita demais o funcionamento da defesa. Vamos dizer, se você pega um cara igual o Isaiah Simmons aí no draft, você quer o cara voando, você tem que ter um nose que vai conseguir fazer isso lá na frente, entendeu? E é um cara que... ele vai consagrar muito linebacker. Exatamente. E é um cara, assim, que por causa da força dele, ele consegue também penetrar. Se você deixa um cara em 1 contra 1 com ele vai engolir ele no bull rush, entendeu? Então, assim, são modelos diferentes de jogador. Eu tenho o Derrick Brown porque eu acho que ele vai jogar o nível da defesa, no geral, um pouco mais em cima do que o Kinlaw vai fazer chegando. Mas o Kinlaw é um pass rusher e a gente tá falando ano após ano da importância do pass rusher no interior da linha defensiva. Esse cara é o Kinlaw. Vamos pro segundo grupo? E aí eu também vou destacar um e vou pedir para você falar de um nome também. Eu tenho aqui o Madubuike, o Blacklock e o Raekwon Davis. O meu segundo escalão ali, eu tenho o Gallimore um pouco mais acima do que esses caras, o Felipe já falou que ele tá mais pra cá, mas são jogadores também diferentes. O Raekwon Davis é um cara que eu não entendo como ele não jogou mais bola. Parece que ele tem todas as ferramentas pra ser muito melhor do que ele realmente é. Exato. E o Raekwon Davis, a gente tá falando, quando acabou o draft de 2019, a gente tá falando de Raekwon Davis vai brigar pra ser DT1 de 2020. E ele não conseguiu entregar, cara. Assim, ele tem as ferramentas, foi até um pouco decepcionante. Mas é isso, ele tem todas as ferramenades, não mudou, né? Mas de fato deveria ter feito. É um cara gigante, que tem uma boa flexibilidade para manter o pad level. Não é um cara de ficar encarando double teams, não acho que é esse cara. É um cara para você colocar de three tech, até pela capacidade dele conseguir controlar 1 contra 1 com envergadura, jogar half-man, como eu falei. Mas entregou muito pouco porque ele podia ser. E aí tem o Madubuike e o Blacklock. Cara, o Blacklock me incomodou muito a tape, porque ele tava jogando numa posição que pra mim não é a dele, né? TCU joga em 33, 34, e ele tava sempre de zero tech, ele tava sempre em frente ao center, então ele tinha que lidar muito com double team. As maiores oportunidades que ele tinha de pass rush era fazendo stunt. Stunt, pra quem não sabe, também é o laço, né? Vamos dizer, o DE pega o gap de dentro, aí o Blacklock, que tá em frente ao center, vai tentar pegar lá por fora do offensive tackle, é o laço. Então, assim, quando ele tava fazendo pass rush, normalmente era stunt, e defendendo o jogo corrido, ele tava numa posição péssima pra ele. Acho que ele é um cara de 1 contra 1 também. Mas eu gosto do que ele pode entregar, por mais que seja uma projeção. A gente não viu ele fazendo o que eu acho que ele pode fazer bem, né? Eu assisti o tape do Blacklock, é muito, muito triste, cara, porque você fica, putz, ok, ele de zero, aí acontece nada e tal. Aí quando ele tá num three tech, você pausa, se prepara e fala, vamos ver. E assiste aquele snap umas 30 vezes, porque você sabe que a próxima vez que for de three tech vai ser lá depois de um quarto, coisa do tipo, sabe? Então, realmente, você fala... E quando ele joga de three tech, ao meu ver, ele conseguiu dominar, sabe? Você conseguiu ver coisas ali que se empolgasse com o Blacklock. Então, é um jogador que eu gosto, eu acho que ele tem potencial para ser titular, mas que de fato é triste de assistir. E todo ano parece que no draft a gente tem um desses jogadores, né? E é sempre
Quando eu jogava era ele e o 94 que jogavam juntos ali, eu não sei o nome do cara. E era chato que às vezes tava com 3 DLs, e aí o Zero Tech era ele ou o 94. Tem um monte de snap que ele não tava em campo, porra. Que porra chato esse tape de ficar olhando. Exato. Mas E aí faltou aqui desse grupo o Madabuik, né, cara? O Madabuik é um cara menor, mas é um cara que tem força. Ele jogou muito mais no Gap A também do que eu acho que deveria. Mas é um cara forte e é um cara que tem a mobilidade para ser efetivo no pass rush. Eu não acho que ele tem um trabalho tão avançado de mãos, mas ele é um cara que tem um get-off e uma agilidade chata pra guarda pegar, entendeu? Então eu coloquei ele acima do Blacklock exatamente... Eu acho que o Blacklock pode ser melhor que ele. Sinceramente, eu acho que o Blacklock tem bastante ferramenta pra ser melhor do que o Madabuik. Mas o Madabuik entregou muito mais. Assim, na tape não tem como jogar ele mais pra baixo. Eu gosto da projeção dele pra Tritec. Por mais de achar que é um cara pequeno, tem uma envergadura que vai ser difícil de lidar ali, mas acho que ele vai ser chato de bloquear como Tritec. Como é que você viu aí o cara de Texas A&M? O Madabuik é um cara que eu gosto bastante. É um desses que a gente brincava lá no The Clock, a gente fez aquela disputa de mocks no Twitter, fazendo enquete, e o Madabuik estava sempre disponível na 45 e diante, e ele era sempre a nossa escolha, porque pra gente ele seria uma puta escolha, assim, a partir aí da 45, os Steelers que tem a primeira escolha, acho que é na 49, não sei o que, e tem necessidade de inside defensive lineman. O Madabuik pra mim seria uma escolha basicamente perfeita. O atleticismo dele é fantástico, um dos melhores da classe, e de fato ele tem esse problema do uso das mãos dele. Eu acho que é um cara que ele vai ter problema conseguindo controlar ali bloqueador, porque a envergadura dele é menor, as mãos dele não são tão ativas, e no jogo terrestre isso vai acabar incomodando bastante. Eu acho que no pass rush não chega a me incomodar tanto assim, apesar que de fato é um problema dele, essa envergadura, mas daí não tem o que ele fazer, é isso e pronto. Mas é um cara que vai ser esse penetrador aí mesmo, porque no jogo terrestre ele tem algo mais falhas, né? E daí vai ser pensando nisso. É um cara que vai colocar ele como three-tech e vai falar, brilha, meu filho, vai lá, explode e chega no QB. E assim, tem muito DT que não ganha tanto na mão. O próprio Aaron Donald, assim, é um cara que a gente tinha bastante questionamento chegando como prospecto, exatamente por causa do tamanho, da envergadura. É claro que não tem como comparar. O Aaron Donald é o melhor DT hoje da NFL. Ele disparou tecnicamente, enfim. O cara é o que você olha pra entender. Mas o que eu quero dizer com isso é que dá pro Madabuik dar certo, mesmo com essa limitação. Vamos lá, cara. Dos que sobraram, quem que você gosta? Gosto muito do Jordan Elliott, de Missouri. Eu acho que ele é o último para se pegar num dia 2, assim. Da minha board, ele chega a ser o último, né? Porque é um jogador que a gente tá vendo ele saindo mais ou menos ali em terceiro round, nesses mocks. É um jogador que tem uma explosão muito boa, tem um leverage que eu diria que ele consegue manter o pad level baixo, mas o pass rush dele é algo que de fato acaba fazendo com que ele seja uma escolha de final de dia 2 e não começo de dia 2. E pode melhorar bastante ainda nesse... Pode, porque sim, as ferramentas físicas estão lá, né? Então acho que isso já é suficiente para pensar ele com um potencial muito maior do que ele apresentou, mas que de fato ele mostra ainda algumas coisas cruas assim, né, para desenvolver no pass rush. O uso das mãos dele também não é tão bom, e é um cara que eu me incomodei ainda com a demora dele em reconhecer corrida, passe. Isso me incomodou um pouco também. Mas exato. Mas é um jogador que tem potencial, tem atleticismo, a gente já viu coisas interessantes, então assim, são coisas para pontuar que ele precisa desenvolver, mas de forma geral é um jogador que eu ficaria bem feliz escolhendo aí numa terceira rodada. Bom, o nome que eu vou citar
É McTelvin Agin, não sei se é exatamente assim que você fala o nome dele, de Arkansas. E eu acho engraçado que sempre parece que tem um DT pass rusher que ninguém olha de Arkansas, cara. Eu gosto muito do Geroff do Agin, um cara que tem bend. Tu consegue ver ele pegando o gap B ali, a lateral do guard, e dando um trabalho absurdo pra ele. O maior problema dele também é entendimento ali, leitura de jogo corrido, e principalmente por causa da falta de âncora. Então, assim, o cara que tem problema de âncora e demora a identificar jogadas, esse cara normalmente é levado pra trás. Então, assim, é um problema. Mas eu acho que ele pode ser um situational pass rusher ali, passing downs, ele pode entrar como three-tech e dar trabalho. E é um cara que você pode desenvolver em cima disso, né? Eu gostei bastante do que eu vi do Agin, sei lá como é que é o nome desse amigo aí. Eu acho que é Agin mesmo. Ele foi bem, né? Nas 40 jardas, deu uma aberta nos olhos. Ele teve um res interessante. Mais no radar pra... Mas é isso, passamos. Faltou alguém? Pergunto pra você. Acho que não. Foram os principais aqui, passamos pelas trincheiras. A parte mais divertida do draft acabou de se encerrar. mas foi maneiro e deixamos bastante nome, bastante conteúdo. Bora pro bloco de encerramento para encerrar o programa aqui. Ball game final de mais um Zona FA. Começamos agora o grupo de defensores e a gente finaliza essa série já no próximo programa, né? Porque o draft é na semana que vem. Semana que vem, Beltinho cola pela primeira vez no Draft Prep. A gente vai falar de linebackers, corners e safeties, terminar aí o grupo de defensores. E deve sair um mock draft lá no Twitter também na semana que vem. Então lembra de seguir as nossas redes sociais. Queria agradecer mais uma vez ao Felipe, segunda vez que ele tá aqui. Foi um prazerzão, cara. Sempre porra... Gosto demais de trocar contigo. É a parada, eu vou revisitar as coisas e olhar melhor alguns pontos. E eu acho que é assim que a gente refina melhor ainda o nosso estudo. Valeu demais. Abre o microfone para você falar do On The Clock também, todo o trabalho que estão fazendo e vão fazer ainda também na semana que vem aí. Valeu mais uma vez, Rafão, pelo convite. É sempre um prazer participar aqui do Zona FA. Lembrando que semana que vem tem draft, né? Então... faremos a nossa já tradicional live do On The Clock do primeiro dia. Segundo dia, provavelmente, a gente vai ficar só no segundo round. Tô tentando convencer aí o Davis para fazer o segundo dia completo, mas vamos ver. E comprei o guia já está lançado. E comprou, já chega imediatamente, principalmente se você comprou PagSeguro, automaticamente já chega lá. Então aí você tem mais 7, 8 dias para se preparar para o draft e assim, assistir o draft sabendo o que está acontecendo é infinitamente mais legal do que você ficar vendo só um bando de nomes lá e depois falar, pô, meu time pegou o fulano, vamos ver os highlights dele para ver o que eu acho. Não, é muito mais legal você já xingar logo de cara. O imediatismo, né? Ou bater palma. Lógico. Tá certo, é isso aí. Eu recomendo demais. Eu sou assinante do On The Clock, recebi o guia no primeiro dia. Puta de um trabalho, vale a pena comprar. Eu vou sortear, o Felipe já disponibilizou uma edição pra gente. Eu vou sortear na live dessa semana, quinta-feira, 8 horas. A gente vai fazer o sorteio do guia. Então fica ligado aí nas redes sociais pra não perder essa. E é isso, galera. Final do episódio, a gente fica por aqui. Se você tem algum nome aí que você queria ver aqui, tem uma galera que tá fazendo eu rever alguns nomezinhos que passaram. Falaram num guarda de Michigan que eu não vi. Então, se tem algum nome que não passou por aqui e você acha que vale a pena, manda sempre mensagem pra gente no Twitter, todas as redes sociais lá, o Instagram tá sempre aberto. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. A gente fica por aqui. Aquele abraço. Fui.